Cara a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Salmo de número 127. Com ele eu abro este culto, desejando a todos a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso culto família. Todos sejam bem-vindos e que nesta tarde abençoado o Senhor fale ao nosso coração de uma forma profunda, sarando as famílias desta nação, desta igreja. Que você possa nesta noite, aliás nesta tarde, entregar ao Senhor a tua oferta de amor, a tua vida diante do Senhor. Então eu te convido para nós orarmos agora. Curve sua cabeça, oremos em nome de Jesus. Paizinho de amor, Paizinho querido, Paizinho santo, eu te engrandeço na beleza da tua santidade, porque sei que a tua vontade ela é estabelecida nos céus, e da mesma forma te pedimos, estabelece, Paizinho, também nesta terra, Senhor, porque sei que o teu reino é de justiça, o teu reino é de paz e de amor, Senhor. Tu, Senhor, és Elohim, Criador, Pai Santo, de todas as coisas. E nos inclinamos diante da tua presença nesta tarde, Senhor. Sei que tu estás aqui nesta hora, Senhor, e que o nosso ser te louve, todas as nossas expressões sejam para a glória do teu nome, que os nossos pensamentos, que as nossas ações sejam única e exclusivamente para ti, Senhor. Ó Deus, eu sei que tu estás aqui, e tu estás sondando, meu Pai, o coração de cada adorador, de cada irmão, de cada pessoa. Nós queremos te entregar o nosso louvor, entregar o nosso culto racional. Nós sabemos, meu Senhor, a quem estamos adorando. Não é um Deus de pau, de pedra, de barro, mas é um Deus que está vivo no nosso meio, que ainda fala, aleluia, e que ama o seu povo, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor Deus, o teu povo, a tua igreja reunida, Deus, neste lugar, e que a glória do Senhor seja impartida sobre nós, meu Pai. Nesta noite, meu Senhor, restaura, refaz as forças, anima, meu Senhor, o cansado. Ó Deus, nesta noite traz, meu Senhor, respostas, meu Pai, ao coração aflito, aquele que vai acompanhar, meu Senhor, esta programação e que também depois vai ouvir, Senhor, aleluia, a palavra que vai ser ministrada aqui, meu Pai. Ó Deus, tudo isso dizemos sobre ti, Senhor. Sem o Senhor não há razão de nos reunirmos aqui. Todavia, pela tua morte, pela cruz do Calvário, pela carne rasgada, Senhor, é que nós estamos aqui. Obrigado pelo privilégio de sermos chamados teus filhos, herdeiros e co-herdeiros da graça divina, Senhor. Muito obrigado. Queremos entregar o nosso melhor a ti. Assim eu te oro e já te agradeço, no nome que é sobre todo nome, o nome, meu Senhor, que é adorado no céu, que é adorado na terra, que é temido no inferno, Senhor, o nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Falar no nosso coração. Nós, como família cristã, povo de Deus, estamos necessitados de ouvir o conselho do Senhor e pô-lo em prática.
A grande questão está em pormos em prática os conselhos do Senhor. Não é fácil conduzir a família nos dias que nós estamos vivendo, reitero. Contudo, o Senhor nos ajuda, porque temos uma bússola perfeita chamada Bíblia Sagrada. Ela nos conduz e nos guarda. Amém? Então, abra seu coração nesta tarde para ouvir o conselho do nosso Deus e que possamos sair nesta noite fortalecidos, qual seja a luta que estejamos atravessando. Não há batalha, não há luta que em Deus a família não vença, tá? Pastor, só sou eu lá em casa cristã. Você ama seus parentes, está orando para Deus salvar. Essa semana agora, eu falei em uma das lives que o maior projeto de Deus é salvar o homem. O maior projeto de Deus é salvar o ser humano. Não há projeto tão grandioso como este, porque Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode fazer coisas extraordinárias, mas a maior vitória, o maior milagre é conduzir o homem na presença de Deus. E por isso as famílias estão aqui reunidas orando, para que a salvação seja uma realidade, não somente em nossa vida, mas também na vida da nossos familiares, dos nossos amigos. E isso só acontece quando eu compreendo o Evangelho. Sem compreensão de Evangelho, nada mais, nada menos é do que emocionalismo. Então, a pessoa se emociona, mas ela não entende. É preciso que ela entenda o Evangelho e ela saiba que fora de Cristo não há salvação. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então que a gente possa nesta tarde abrigar no nosso coração a palavra e ter expectativa de que Deus vai salvar. O Senhor há de entrar com salvação, como entrou na casa de Raabe. O Senhor há de entrar com salvação na vida da nossa família, daqueles membros ainda que não estão em Cristo. E nós devemos confiar que as obras do Eterno são graciosas. Quero convidar a Jusileide para estar orando pelo pastor Marcondes, que vai ser o mensageiro desta noite. Glória a Deus. Salve os irmãos com a parte do Senhor, amém? Irmãos estão felizes? Eita Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Deus soberano e santo, Deus de Israel, estamos aqui, meu Pai, na Tua presença para Te exaltar, Te glorificar com nossos louvores, com nossa oração, com a palavra, Senhor, com a leitura, Senhor, da Tua palavra. E queremos nessa tarde entregar toda a nossa vida, todos os nossos problemas, todas as nossas tristezas e angústias e a nossa família na Tua presença, Senhor. Toma nas Tuas mãos, queremos descansar em Ti, que venhamos nessa tarde receber a palavra que for ministrada diretamente no nosso coração, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Do Senhor, os irmãos. Amém, queridos? Antigamente nós dizíamos assim: povo com a face bonita, né? As caras bonitas, né? Hoje a gente diz assim: povo com as máscaras bonitas, né? Coloridas, florzinhos, né? Aí hoje não bota mais flor, tem uns que botam aqueles dentes abertos, né? Sorriso, né? Só me lembro daqueles desenhos animados que a gente assistia antigamente, né? Mas um povo lindo do Senhor Jesus está presente nessa noite. Amém? Quem quer ouvir a palavra do Senhor bem forte no seu coração? Eu trago uma palavra hoje ao coração da igreja e ao meu, que pode até
não ser novidade para alguns. Mas se você raciocinar profundo, vai fazer um bocado de questionamento na sua vida, na sua família. Veja com ele. Bom, eu quero falar, o pastor já até deu ênfase aqui, na vida de Abraão. A história de Abraão. É muito conhecida, como eu falei, alguns podem até não dar ênfase, porque já conhecem tanta história. Mas toda vez que a gente medita, se aprofunda um pouco nessa palavra, né, na vida de Abraão, separação de Abraão, né, a ordenação, a imposição, a bravura, a coragem, né, desse homem, a gente fica fascinado. Então trago hoje uma pequena palavra, não vai ser uma mensagem grande, né, que nós temos muita coisa para fazer ainda hoje. Temos a apresentação das crianças, né? 2 crianças serão apresentadas hoje, mas não posso deixar de não pregar a palavra do Senhor. Então já começo com os irmãos pedindo que abram as suas Bíblias, né? O tema dessa mensagem, né, é o altar da sua casa, como está? Outra pergunta, né, dentro do tema. Primeira pergunta dentro do tema, né, posso dizer assim. Por que e para que você aceitou Jesus? Que chamado foi esse na sua vida? Que chamado foi esse? Para quê? Ai, pastor, eu estou cansado de ouvir isso, né? Eu aceitei Jesus, eu mesmo tenho dito isto. Primeiro eu tinha raiva de crente, aceitei Jesus porque o meu filho adoeceu, ficou curado. E a minha esposa aceitou e eu aceitei e hoje eu estou aqui. Há 27 anos. Mas só que depois que eu aceitei a Jesus, eu mudei meu pensamento de ser humano por ser cristão. E passei a respeitar e ver que ninguém era como diziam as pessoas para mim que eram. E eu mudei meu conceito de aceitar, de ter Cristo na minha vida, porque naquele momento eu aceitei como gratidão pela cura do meu filho. Mas eu mudei esse conceito. Por quê? Porque eu não estava atrás, na verdade, da cura de Jesus. Eu estava atrás de Jesus, mas não conseguia entender. Então, por essa situação, por essa circunstância do meu filho, foi que eu tive um encontro real com Jesus. E ali eu comecei a projetar o altar na minha casa. Por isso que a pergunta nesse momento é: como está o altar de Deus na tua casa? Por que você aceitou a Jesus? E para quê? Por quê e para quê? Para ser mais um na igreja? Para somar? Para no dia que se chatear, eu vou me embora, vou para outra congregação, vou para outra igreja, porque isso é o que mais a gente escuta e vê hoje. Muitas famílias saindo das congregações. Por quê? Eu até respondo essa pergunta. Porque o diabo quer enfraquecer a igreja do Senhor. Igreja unida, igreja forte. Família unida, igreja forte. Porque a igreja é formada por família. Diga comigo, a igreja é formada por famílias. E se a sua família estiver forte, igreja forte. E o diabo tem tentado desunerar isto, dizendo assim: a falsa imagem. Tu indo para outra igreja, não tem problema não. A igreja é do Senhor mesmo. Assim, a gente escuta muito isso. Mas olha, irmãos, esse texto me chama muita atenção.
que nós vamos já ler. Quando Abraão volta do Egito, ele vai lá para o altarzinho que ele reconstruiu lá atrás e refazer novamente. Isso me chama a atenção para as raízes, o quanto é importante na nossa vida. E o altar é uma raiz fundamental na nossa vida, a nossa família. Amém, queridos? Então vamos para o texto, tá certo? Que eu quero ainda meditar mais ainda com os irmãos. Livro de Gênesis. Livro de Gênesis. O capítulo que eu queria que você meditasse será 18 ao 33, capítulo 18, versículo 16 ao 33, tá? Mas se você segura aí que não eu vou navegar ainda nesse texto, não, tá certo? Eu quero navegar com vocês, aprofundar com vocês no livro ainda de Gênesis, capítulo 12, versículo de número 7, que fala assim, queridos: apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, porque lhe aparecera. Posso dizer que esse foi um dos primeiro altar que Abraão edificou, ou seja, construiu e ofertou algo ao Senhor. Outra pergunta, não vou numerá-la porque eu posso me perder, mas outra pergunta que eu quero que você faça para você mesmo: como está o teu sacrifício feito ao Senhor? Primeiro, tu já construíste um altar ao Senhor? Ou você está na igreja só porque o Deus fez um milagre na sua vida? Ou você está na igreja porque você está em busca de sensacionalismo, de cura? Ou você veio para a igreja porque aqui tem show pirotécnico de demônio? Acaba, chega aqui, começa a orar, começa a cair, é um rebolado para lá, um rebolado para cá. Aí é legal, eu gosto de ir para aquela igreja porque eu gosto de ver o show que acontece na hora do culto. Por que você veio para a igreja? Por que o Senhor chegou até você? Olha a promessa que o Senhor faz no capítulo 12, versículo 1, a Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te amaldiçoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pergunta continua: por que você aceitou Jesus? Só para vir para o culto de domingo? Só para quando estiver doente pedir o pastor para ir orar por você? Por que e para que você aceitou Jesus? Tudo nesta vida tem um significado. Às vezes, umas circunstâncias do momento revela um grande milagre, revela um grande homem, como por exemplo, nós temos na história grandes indivíduos que mudaram, que foram influenciadores em toda a história. Um exemplo, nós estamos falando aqui de Abraão, Moisés, Salomão, Jesus, os Césares de Roma, mudaram a história. Foram pessoas que influenciaram, foram indivíduos que adentraram na história
e que teve um significado, não vou dizer nem que mudou, que teve um significado importante para que nós estarmos aqui hoje fazendo essa apresentação. Muitos líderes militares também fizeram a história. Alexandre o Grande, muito se fala, né? Napoleão e tantos outros que fizeram impacto na história. Nós temos também grandes inventores que mudaram a história, como por exemplo, Ford foi o inventor do motor a vapor. Pensou, o cara criar um motor a vapor. Foi uma explosão. Descobri que o meu xará, o Marconi, né? E foi o cara que inventou o sistema sem fio. Olha só, né? Nós temos também Thomas Edison. Foi que ele inventou a lâmpada para ser o receptor ligado à energia elétrica e acender, está em todos os lares, né? Nós temos Henry Ford, foi quem inventou a linha de montagem, as fábricas de montagem, cara brilhante. Temos o Henry foi que é o criador da Ford. Até hoje temos os carros Ford. Eu não estou enganado, mas é William Chevrolet, que foi o criador da Chevrolet, o pai da Chevrolet, né? Que até hoje está aí, a marca registrada, fazendo a diferença nas histórias. Então aqui são exemplos que eu estou dando, em cima da pergunta que eu fiz aos amados: o que e para que você aceitou a Jesus? Outra pergunta que você tem que se responder: para que e por que e para que você gerou uma família? Mais um pai, mais uma mãe, mais uma criança no mundo. Sabendo de tudo isto, querido, dessa soma de porquê e para quê. Primeiro, por que eu aceitei Jesus e o porquê e para quê? Por quê? Porque a igreja tem milagre. Você vê que a multidão que seguia Jesus era grande, porque onde ele estava o milagre acontecia. Onde Jesus ia, seguia uma grande multidão. Por quê? Porque o povo passava a informação de um para o outro, dizendo: vamos seguir este homem, porque ele é o profeta, ele é o Messias esperado, e onde ele está, algo extraordinário acontece. Então essa multidão seguia o porquê? Queriam ver algo acontecer. Agora, para quê? Para nada. Porque essa mesma multidão, não dando nomes, mas falando de multidão, foi a mesma que o condenou. Foi os mesmos que gritaram: crucificam-o e solta Barrabás. Veja como a multidão é covarde. Veja que as pessoas que vêm para a igreja, que estão na igreja, precisa de se entender o verdadeiro significado do seu chamado, para que você possa estar aqui e dizer: eu sou cristão, eu tenho uma família. Não é qualquer um que chega a fazer da minha cabeça para que eu possa sair, e não é qualquer motivo, ou que tenha motivo, que me faça eu sair da minha congregação, para que o diabo venha desonerar a minha história.
Por isso que eu volto para Abraão. Isso aqui foi a introdução, volto para Abraão, porque Abraão é o precursor da família, posso dizer com essas palavras. Não foi porque ele viu estrondosamente um milagre acontecer para que ele pudesse dizer, agora eu vou ficar com esse Deus. Não, foi algo criado. Foi algo colocado no coração. Se você vai no contexto histórico, diz que ele estava lá na sua terra, um dos caldeus, e Deus moveu, Deus tocou, Deus escolheu, Deus separou no meio de toda aquela nação, ele. E disse, sai do meio da tua terra, no meio da tua parentela, vai para onde eu te mandar, porque vou fazer de você uma grande nação. O cara nem filho tinha. Mas diga para quem está do seu lado, ele abraçou a promessa e foi obediente à promessa. E veja que me chama muita atenção nesse texto, do capítulo 12, a como ele se completa. No versículo 3, do 12:3, abençoarei os que te... O que te... E amaldiçoarei os que te... Em ti serão benditas da terra. Você sabia, irmão, que a pior inveja é dos seus familiares? Isso é sério, gente. Tu quer dizer assim, rapaz, a inveja do fulano, do vizinho, mas quando é a inveja do teu familiar, menino, do teu irmão em Cristo, pensa no negócio cruel. Por isso que a palavra diz aqui, ó, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Olha que palavra, irmão, profética. Agora isso aqui no coração de um homem, no meio de uma terra de incrédulos, cheia de ídolos, Deus fala ao seu coração, manda ele sair e dá uma promessa que vai fazer dele uma grande nação, e todas as famílias da terra serão abençoadas. Rapaz, é um negócio fantástico. Não tem explicação. Porque ele aqui não vai atrás de Deus, porque Deus está operando lá na terra, lá no deserto. Ele não vai atrás de Deus, porque Deus está multiplicando. Ele vai porque ele tem no coração uma confirmação, uma certeza, uma intimidade. Ele não está na igreja por causa de revolução, não. Ele não está na igreja porque na igreja aqui tem línguas estranhas, não, ele está porque ele tem a promessa de Deus na sua vida. O que é preciso para a família hoje? O que é preciso para a família hoje? Ei, irmão, não é o melhor celular que tu tem que dar para o teu filho, não. Não é o melhor tablet, não é pecado, não. Quem tem condição dá. Mas escuta o que eu quero dizer. O que é necessário. Eu vou falar logo isso aqui antes que eu me esqueça. A minha esposa estava me falando hoje, meu filho, eu tenho um aluno que me chamou a atenção. Mas por quê? Fala o que foi, teus alunos. Meu filho, ele fica tocando lá, gesticulando. Eu fico lá no tocando e ele... Bateria. Como se tivesse uma bateria. E a minha esposa foi perguntar para ele. Não, tia, é porque eu tenho uma bateria na minha casa. E quando eu crescer, eu vou ser o baterista da minha igreja. Irmã, eu fiquei assim, não acredito. Foi, meu filho. Ele tem 5 anos. 5 anos. Agora eu pergunto, essa família tem um altar? Que
tipo de oferta está sendo oferecido sobre o altar da tua casa, para que os teus filhos comecem a desejar estar na igreja, comecem a desejar ser um profeta, comecem a desejar ser um pastor, comecem a desejar, querido, ser um missionário. Qual tipo de oferta que tu tem que oferecer ao Senhor na tua casa, para que a tua família seja bendita em todas as nações? Me diga, irmãos, o que é que nós estamos plantando para o futuro da nossa geração de hoje? Um filho que chega zangado na tua casa, aí a mamãe diz assim: o que foi que fizeram com você, meu bichinho? Você, peraí, eu vou lá no pai. Pastor, me dê aqui uma resposta. Feriram meu filhinho. Eita, Deus é forte. Se continuar assim, pastorzinho, eu vou para outra igrejinha. É isso que você tem alimentado no altar da tua casa? Ou você diz assim: o que foi, minha filha, que você está chorando? O que foi, meu filho? O que lhe aconteceu? Não, mamãe, porque lá na igreja ele quase me batiu. Meu amor, você tem a marca da promessa no seu coração. Perdoe eles. Vá lá e faça a diferença. Mostre que você é uma escolhida de Deus. É uma escolhida de Deus. Não venha você, pai e mãe, tomar satisfação querendo ser um advogado, querendo ser um juiz, um delegado daquela situação. Não. Isso mostra, irmãos, isso mostra em muitos caráteres de famílias, em igrejas, N igrejas, o que estão queimando para o Senhor, que estão ofertando para o Senhor, é ódio, é rancor, é ira, é discórdia, é separação. Abraão é um exemplo, queridos. Vamos para os já entrando, porque o tempo não é conosco, né? Estão me entendendo, queridos? Qual o teu altar? Pastor, trouxe uma criança para o senhor apresentar. Amém, fazemos isso. Ah, pastor, meu filho, minha filha, quando crescer, vai ser uma doutora, vai ser uma juíza, vai ser um advogado. Irmãos, em 27 anos de fé, eu até hoje não escutei da boca de um pai, de uma mãe, dizendo isso em cima de um altar, para os seus filhos, quando crescer, servir ao Senhor com toda a força do seu coração. Trazem, me perdoe, os irmãos estão aqui, mas é para você que já, essa palavra, que está com seus filhos para apresentar e que vão apresentar um dia, você tem que fazer do coração do seu filho um altar ao Senhor. Comece a injetar no coração dos seus filhos palavras abençoadoras. Não leve problema da igreja para o coração do teu filho. Não leve ódio para o coração do teu filho. Não leve nada de ruim que se diz ter na igreja para dentro da tua casa, para ser queimado na tua cozinha, para ser queimado na tua sala, para você detonar pastor na sala, detonar pastor na cozinha, para que a imagem da igreja do Senhor fique queimada na mente e no coração do teu filho, para que quando ele crescer, tu sabe o que ele vai ser? Aquilo que tu menos imaginava que ele viesse a ser. Por quê? Porque você plantou ódio, você plantou discórdia, você não chamou. A gente pensa que está ganhando todas, mas como foi cantado aqui, enquanto eu estava guerreando, o inimigo estava safando dos meus. Isso aconteceu na minha vida, com meus 2 filhos. Eu já tive de ouvir dos meus filhos que nunca eles iam querer ser pastor na vida deles. Eu escutei da boca dos meus 2 filhos isso. Irmão, aquilo doeu o meu coração, me rasgou ao meio. E eu comecei a pensar: que tipo de oferta estou queimando ao Senhor na minha casa? Irmão, você não queira saber como eu fico chateado, revoltado, quando eu escuto que alguém está rasgando a igreja, está rasgando um crente numa calçada, numa cozinha, numa sala da sua casa. Meu irmão, eu fico revoltado. A vontade que dá de pegar assim uma arma poderosa e pum. Mas é necessário que isso aconteça para que nós consigamos
amar e perdoar ainda esses abençoados. Mas presta atenção no que eu quero dizer para você nessa noite. Constitua grandes altares e ofereça o melhor para o Senhor. Amém, queridos? Vamos para o segundo altar. No capítulo 12, do versículo 7, nós já lemos o primeiro. E o versículo 8 diz assim: e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel como ocidente e Ai a oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Diga assim: eita, coisa abençoada. Diga lá, meu querido, diga: ô, coisa boa. E ofertar no altar ao Senhor. Eu vejo, irmãos, que muitas vezes muitas pessoas não têm coragem de ofertar para o Senhor, fazer um sacrifício, que altar é local de sacrifício. Deixa eu falar uma coisa para você. Diga para quem está do seu lado para acordar, diga: irmão, diga aí, irmãos, 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 o altar é lugar de sacrifício. Aí vem aquela pergunta que não quer calar: mas para que fazer um altar? Para que esse negócio de altar? Para que eu tenho que ir para a igreja para ter que orar ao Senhor? Por que eu não oro aqui em casa mesmo? Essa palavra foi Faraó que falou. O que vocês querem ir para o deserto para ofertar algo ao Senhor? O que você não faz aqui mesmo no Egito? Que negócio é esse? Ora, que coisa! Diga aí: sacrifício tem que ser da minha própria vida, irmãos. Sacrifício é exemplo de coisa especial. Sacrifício é algo, posso dizer aqui, vai além das minhas forças. Até o irmão perguntou, né? Nós estávamos falando sobre o monte, né? Por que eu vou ter que ir para o monte? Diz: olha, irmão, não sou contra, não. Nada tio, não sou contra ir para o monte. Amém, que vão, que vá. Se vai para o Senhor, vai. Se não vai, né? Mas quem faz o voto com Deus, né? Ele constrói eu vou fazer um voto com o Senhor. Então ele ergueu naquele momento um altar, e ele vai expressar ali um sacrifício sobre aquele altar que ele criou dentro do seu coração. Vou fazer algo que está além das minhas forças para o Senhor. Vou perder uma noite de sono, mas eu vou para um local bem alto, eu vou subir, vou ter um sacrifício, eu vou lá, eu vou adorar, é algo pessoal, não se discute. Por isso que eu não sou contra. Intimidade com Deus não se discute. Vamos para o versículo 13. O versículo 13, ele fala também, capítulo 13, versículo 4. Olha o que é gratidão. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. E Abrão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. É o que diz aqui o versículo de número 8 do capítulo anterior, 12. Então quando ele passa uma temporada lá no Egito. Quando as coisas melhoraram, ele volta, né? Que tem outro contextozinho que eu não quero entrar nesse contexto. Por que ele voltou? Ele volta, e quando ele chega, ele volta para o mesmo local que antes ele tinha armado a sua tenda, ou seja, a sua casa.
E ele vai em busca do altar que ele havia construído lá atrás, e volta novamente àquele mesmo local e oferta algo ao Senhor. Isso me chama muita atenção no quesito de dizer que Abraão valoriza as suas origens, respeita, reconhece os seus valores. Ele poderia ter ido para qualquer outro local, para o Tancredo Neves, para a Messejana, para o Eusébio, mas ele valoriza, sabe? Ele valoriza aquele conteúdo, aquele contexto todo. A gente mostra aqui, a gente pode trazer isso, né? E nos deixa um exemplo de grande amor, de gratidão, sabe? É o que falta muito hoje nas pessoas. Mas até digo o seguinte: o que é que falta hoje para que o teu altar seja completo? Aquelas perguntas que eu fiz no começo: por que você é crente? Para quê? Por que Deus te achou? O que Deus quer com você? Vou voltar aqui a 1992, quando eu não queria nada com Deus. Quando eu pegava a minha moto e vinha aqui para o Olho d'Água beber com a minha esposa e com meus amigos. E chegava em casa seco e vazio. Quando eu pegava a minha esposa e ia para motel. Olha só, quantas vezes eu não peguei a minha esposa e fui para o motel com a minha esposa. Será que era essa a vida que Deus queria? Mas é porque meus amigos falavam: rapaz, um motel é legal, um motel isso, aquilo, outro, que ele me despertou curiosidade. E como eu trabalhava em um local que eu ganhava cortesia, qualquer motel que eu quisesse ir dentro de Fortaleza eu ganhava cortesia. Aí o cara chegou e me dava as cortesias: toma, Marco, parece uma coisa assim mandada pelo diabo, vai lá e oferta ele, que ele não pode ir por aquele caminho. Que ele for para aquele caminho, ele vai ter encontro com Deus. E me parece que eu ouvi alguns anjos falando que Deus tem um plano na vida desse cara. E se começarmos a desviar, eu estou conjecturando as minhas palavras para aonde eu estou aqui hoje, sabe? Aí aconteceu toda coisa de que posso imaginar. Eu no motel com a minha esposa, tendo a minha cama, meu quarto, só meu, mas eu tinha que ir para um prostíbulo, local feito para prostituição, onde lá se deita todo tipo de ser homossexual, todo tipo de mistura que se possa imaginar. Eu com a minha esposa, me dando luxo, né, o desprazer de prostituir-me, de me prostituir com ela em um prostíbulo. Que coisa, a pessoa, que coisa na cabeça da pessoa. Aí o Senhor permite tudo isso acontecer. Aceito Jesus. Aí o Senhor diz: agora tu vai para onde eu te mandar. Aí se levanta um homem de Deus, né, e diz: não, tu não pode ir para cá não, fica lá comigo, rapaz. Tu vai ser meu vice-presidente, tu vai estar do meu lado. Ele não deixava ninguém sentar do lado dele. Ele era o Senhor dos Anéis naquela congregação. Os obreiros dele brigavam pelos cantos, naquele canto ali só sentava o obreiro X, o Y, e quem sentasse lá era uma briga. Um dia, por um acaso, eu sentei numa cadeira lá de um presbítero, o cara quase batia em mim na hora do culto. Eu: que é isso, rapaz? Que é isso, rapaz? Por isso não, meu irmão, eu sento embaixo. Porque muitas pessoas perguntam: por que, pastor, você não bota cadeira atrás? Porque eu peguei repúdio desde essa época, irmão. Eu entendi que para ser um obreiro, para ser um servo do Senhor, não precisa estar sentado em cima de um altar. E dali toda vez não tiver oportunidade, mas repetir a mesma coisa. E no dia que alguém sentar no meu canto, não, eu disse: no dia que eu estiver na frente da congregação, eu não vou usar esse método. A gente usa só aqui na lateral, por questão de honra, de respeito. Mas fica liberado, às vezes senta as mulheres, os meninos, os obreiros, de boa. Porque eu entendi uma coisa, querido:
o que é mais importante é aquilo que eu queimo no meu coração como altar ao Senhor. O meu amor, a minha gratidão, o meu respeito, o amor que eu tenho pelas almas. Esses homens que eu falei aqui fizeram a história, estão aí na história, sabe? Na evolução, né? Bill Gates aí revolucionou, né? No Microsoft aí, nas histórias dos computadores, a Apple. Então, muita coisa. Esses homens são os bambambam, beleza? Eles tiveram essa oportunidade. E você? E eu? Como cristão? Em uma terra seca. Em uma terra que hoje diz que a família não é mais base da sociedade. A família é a base da sociedade, sim. Deus criou homem e mulher, sim. Mas por que, pastor? Deus chamou você para fazer de você uma grande nação. Você vai ganhar muitas vidas para Jesus. A sua família vai fazer história nessa igreja. A sua família vai ecoar. Amanhã, o seu filho que hoje está sendo apresentado, amanhã é o pastor dessa congregação e muitas outras. O que é isso? História que vai ser feita, porque Deus tem promessa na sua vida. Ou você está na igreja só para ser o irmão ou a irmã que vem socialmente, bonitinho, já me acostumei e tal. Não, deixa eu dizer uma verdade para você que está aqui. Deus não quer só isso de você. Tem muitas vidas precisando, muita família precisando do teu testemunho, muita família precisando que você levante dessa cadeira, que você comece a mexer, comece a andar, comece a queimar um verdadeiro sacrifício ao Senhor. Mas é tão difícil até hoje ofertar uma oferta financeira ao Senhor. É difícil dar o dízimo ao Senhor. Nós temos um bando de cristãos escondendo daquilo que é para ser e não faz. Por isso que eu tenho dito, as pessoas que me perguntam: pastor, o senhor é dizimista? Não sou dizimista, não quero ser dizimista. Eu sou mais do que dizimista, porque eu dou aquilo que está acima do meu dízimo, porque eu tenho satisfação de entregar algo que eu tenho gratidão a Deus. Eu tenho satisfação, querido, de chegar na igreja, de ver essa igreja linda. Para quê? Porque eu sabia e sei que por esses locais ainda há onde passar grandes pessoas, grandes mulheres, grandes homens, grandes jovens, que amanhã será o percussor da história dessa nação, porque eu creio na promessa de Deus. Senão era em vão que eu prego, senão era em vão que eu vim fazer aqui no Tancredo Neves. Mas eu acreditei na promessa do Senhor. Eu creio na promessa do Senhor. E eu tenho buscado oferecer todos os dias o melhor sacrifício ao Senhor. E determinei, quando eu morava nesse bairro, não levo o problema da igreja para minha casa. Acabou. Meus filhos, depois que eu ouvi essa história dos meus filhos, diz: acabou problema de igreja na minha casa, porque a minha casa é meu local reservado. Na minha casa é um local da minha família, e eu tenho que queimar sacrifício para que possa alimentar os meus filhos, para que quando eles crescerem, ele tenha um desejo de servir o Senhor. Só, querido, que foi tarde, mas eu acredito que não foi em vão a minha atitude, porque eu ainda creio que meus filhos, aonde um dia subir no altar do Senhor para pregoar a palavra do Senhor. Por quê? Porque meu sacrifício de 27 anos, eu creio, não foi em vão no Senhor. Posso ter errado, porque faltou aprendizado, faltou pessoas do meu lado para me orientar.
à altura. Se você tem um pastor na sua igreja que te orienta à altura, dê glórias a Deus. Se você tem um pastor na sua igreja que não alimenta o ódio no seu coração, se tem pastor na sua igreja que apacenta você de qualquer situação do seu coração, agradeça ao Senhor, porque Ele está completando a história da sua vida, porque Deus tem chamado na sua vida para você ser uma bênção, não para você ser uma maldição. Sabe por quê? Porque você tem história a escrever na presença do Senhor. Você está escrevendo essa história na presença do Senhor? Você tem pensado? Abraão creu. E aqui no capítulo 18, que foi o que eu mandei vocês abrirem, naquela hora, no começo, no versículo 16 ao 33, eu tenho até um videozinho. Se o João puder passar, que nós temos um tempinho, a gente vai passar 10 minutos, porque tem a criança que vai ser apresentada. Esse videozinho não desperta valores, não desperta compromisso. É simples. Pode jogar? Ainda não? O versículo 18 é quando aparece 3 anjos. No capítulo 18 aparece 3 anjos a Abraão. 3 anjos. No versículo 16 em diante, eles se levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com ele, acompanhando-os. Aí vem toda a história que eu não quero ler, vocês já conhecem, até o 33, que é quando Abraão começa a interceder pelo seu sobrinho, né, sobre o justo, né, e é quando Deus, né, os anjos que vão ordenados, que foram a Sodoma, e lá deram a chance de que aquela família fosse absolvida, fosse liberta daquela destruição. Veja como é importante o clamor de alguém, a intercessão de alguém pela vida de uma pessoa. Se você está intercedendo por alguém, jovens, você está intercedendo por algum jovem para ganhá-lo para Jesus? Famílias, senhores, os varões aí que são os senhores das famílias, né? Você tem orientado sua família quanto ao amor de Deus? Você tem orado na hora da comida na mesa com seus filhos? Ou você come na frente da televisão assistindo o 90, tomando suco de sangue? Como é que está a tua comunhão com a tua família? O exemplo de Ló é muito importante para entendermos. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem. Ló, ele saiu da terra junto com seu tio. Ele aprendeu a conviver com seu tio e a temer a Deus. A intercessão dele, do seu tio por ele, foi tão grande que Deus permitiu que ele saísse de Sodoma. Aí a mulher de Ló fica. Por que ficou? Porque ficou agarrado com a mordomia deste mundo, ficou agarrado com as coisas deste mundo. Por que muitas pessoas, irmãos, desistem da caminhada, vai tomar posições para este mundo? Segundo os estudos extra-bíblicos, Ló estava sentado à entrada da cidade. Naquela época, as pessoas que moravam à entrada das cidades eram pessoas importantes daquela cidade. Eram pessoas que advogavam as causas da cidade. Ali sentava os anciões da cidade para discutirem os acertos, as ações do povo daquela cidade. E segundo a história, conta aqui no texto que Ló, quando os anjos chegaram, ele estava à porta da cidade. E os receberam. E levou até a sua casa.
Veja que quando ele vê os anjos, a intimidade dele com Deus era tão profunda que logo o identificou. Ao ponto, veja o sacrifício desse homem, de oferecer em troca, para que os sodomistas deixassem, os anjos em paz, uma de suas filhas. Já pensou? Que tamanho de conhecimento tinha esse homem, para o ponto de oferecer uma de suas filhas, aquele povo, para que não mexesse com os anjos? O que você tem oferecido ao Senhor? Qual o tipo de sacrifício que você tem apresentado ao Senhor? Vem a força para a igreja, se possível na terça não vem, se possível na quinta não vem, se der certo eu vou no domingo. Como está a tua família dentro da tua casa? Tem conversado com teus filhos? Eu falo com experiência, irmãos. Eu tenho 2 fora da igreja, então eu falo com experiência. Porque eu conversava na igreja, eu não conversava em casa. Achava que estava dominado, está dominado. Estou na igreja, está tudo bem, sou o pastor, sou o cara. Então lá em casa está 10. Não estava, irmão. Deixa eu dar um conselho para você que é pai e mãe. Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, se não estou enganado, ele manda o homem examinar a si mesmo. Examina a sua família. Senta você e a sua mulher. Minha filha, como é que estão nossos filhos? Não vai botar problema na cara da mulher e a mulher dizer que é assim: ei, eu fazia isso, né? A minha mulher me repreendia. Não, mas o teu filho, agora é só meu. Agora é só meu, foi só eu que fiz. A tua filha. Não, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos genros, as nossas noras. Sabe, querido? Nós temos que sentar e examinar. Às vezes eu chego aqui com meu neto correndo para cima e para baixo. Aí minha mulher diz assim: no dia que eu tiver um neto, eu disse: minha filha, linguinha que fala. Aí o menino chega, já corre para um lado e diz: tá vendo? Às vezes não é daquilo, na forma que a gente pensa. Então quando você vê os outros, não vai querer julgar os outros por você. Porque cada um de nós vamos viver um momento difícil, um momento constrangedor, um momento que a gente diz assim: mas meu Deus, o linguarudo diz assim: eu não disse? Meu filho, quem fala dos outros, não faça isso. Ao conselho, ore. Porque se hoje alguém faz e você o repreende, ou você se surpreende, mas amanhã pode ser você. Porque nós somos seres humanos, cheios de falha. Mas o que nos dá diferença, o que nos faz ser diferente, é o que nós aprendemos na palavra de Deus. Por isso, querido, quando aquela multidão o comprimia Jesus, o apertava, o empurrava para um lado, querendo estar colado com o mestre, não era por outra coisa não. Queria cura. Quer ver cura, irmão? Quer ver milagre? O povo queria ver cura, milagre. Fiquei sabendo que o cara pegou 3 pães, 3 peixinhos e levantou e... Menino, tu não sabe da maior. Uma multidão comeu peixe e pão. Eu quero estar lá, eu vou lá. Então essa multidão queria algo de Deus, algo de Jesus. E deixa eu falar uma verdade para você que está aqui nessa noite, você que me vê na TV. Olha, querido, querida, você sabe o que Deus quer? Deus quer de mim e de você é comunhão, intimidade. O que Deus quer da minha família? Deus quer da minha família comunhão, intimidade.
O que é que Deus quer da sua família? Comunhão, intimidade. Senta com teus filhos enquanto eles não são pequenos. Ora com eles enquanto tu consegue dominá-los. Conversa com eles, porque quando eles endurecem o pescoço, dá um rabisaca para você, sabe? Quando eles querem se prostituir, vão se prostituir. Estão nem aí pra gente. Então, se você pode, ainda pode, corra. Faz um sacrifício. Ah, pastor, o senhor fala porque o senhor está na minha pele. Faz um sacrifício. Não faz como eu fiz, não. Estava na igreja, estava orando, estava expulsando o capeta, estava construindo, estava fazendo obra. O negócio está pegando fogo. É obra para todo canto. E a minha casa, a pobrezinha da minha mulher está lá, coitada, guerreando com Satanás para cá, guerreando para lá. Cadê o marido que não chega? O marido que não chega. Onde estava tu, homem? Ah, eu estava ali, minha filha. Aí já chega cansado, sobrecarregado. Deita, vira e dorme. E uma corda só não consegue segurar, porque às vezes a carga é tão pesada que ela se rompe. E é onde muitos pais que estão na igreja hoje estão frustrados, porque não tem se dado o luxo de lutar com a sua esposa, de orar com a sua esposa, de ter um momento de sacrifício de joelho no chão, uma hora depois, outra hora depois, outro deita e não ora, outro levanta de manhã, peça nos animais, e já vai correndo para o trabalho, e tem que chegar, tem que bater o ponto, e não ora, irmão, ó. Tu tem orado com a tua esposa? Ih, rapaz, eu oro, pastor, sim, com a tua esposa do teu lado. Um do lado, outro do outro da cama aqui, coladinho. Tu já orou, esposa, pelo teu marido? Porque tem momento que eu digo, minha filha, hoje eu não tenho palavra. Estou mentindo? Hoje eu não tenho palavra, ora por mim. Quantas vezes eu não tenho feito isso com ela também? Sabe por quê, irmão? Nós somos um só corpo, irmão. O problema de muitas casas é porque o marido ora num canto, a mulher ora no outro. O marido jejuma, a mulher nem sabe. A mulher jejuma, o marido juju. Resultado, fica uma só corda tracionada, e uma hora a corda se rompe. E aí o marido é um macho, diz assim: tá aí, viu? A culpa é tua, porque eu fiz isso. E ela disse o que para mim? Mas você é o pastor. Aí eu me entalei. Eu disse: é verdade. É nessa hora que a responsabilidade pesa nas nossas costas. Então, querido, eu trago essa palavra hoje como um conselho para vocês. Do que vivo. Sei que a luta não é fácil. Sei que ser fiel na igreja, irmão, não é só ser dizimista. Deixa eu quebrar esse negócio aqui. Ser fiel na igreja, irmão, não é ser só dizimista, não. Ser fiel na igreja é ser fiel com a sua família, sabe? É lutar pela sua família. É você ser abastecido na palavra aqui, colocar exemplo lá fora, na tua casa, o teu vizinho testemunhar bem de você. Mas, irmão, vim para a igreja, chegar em casa, armar barraco. Primeiro problema que tiver, faz um barraco bem grande. Gosta de machucar as pessoas, mas não gosta de ser machucado. Aí a palavra diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Você tem praticado o teu próximo? Ai, pastor, mas me feriu. Você está praticando? A palavra diz: amar a Deus sobre, e o teu próximo como a ti mesmo. Se você achou ruim se machucar e tu machucou o outro, como é que pode? Que lugar nós vamos chegar, gente? Que céu tu quer morar? Que altar tu construiu? O que é que tu está fazendo aqui nessa congregação há 5, há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos, há 6 anos, há 7 anos, há 8 anos, há 9 anos, há 10 anos, há 11 anos, há 12 anos, há 15 anos, há 25 anos aqui nessa congregação? Se tu não muda,
Se tu não cresce, se tu não progride, o que está acontecendo, pelo amor de Deus? Tu só sabe ver o crescimento dos outros, mas tu não olha para o teu crescimento. Está alguma coisa acontecendo, querido. Então, se eu não sonho para crescer, como é que eu vou sonhar para ir para o céu? Como é que eu vou desejar ir para o céu? Sabe o exemplo? Se eu não cuido bem da minha casa, então eu não estou apto para cuidar bem da casa do Senhor. Isso tem sido uma grande frustração em muitos pastores, irmãos. Não quer dizer que nós não passamos por problemas, passamos. Não quer dizer que porque eu sou pastor, meus filhos têm que ser tudo pastor, não. Nós passamos por prova, tanto eu, Eduardo, como tantos outros pastores. Uma vez eu estava numa palestra de um pastor renomado aqui de Fortaleza. E ele disse: gente, o que mais me dói estar aqui hoje é porque eu estou aqui e a minha filha está perambulando nas ruas do Rio de Janeiro. Irmão, isso dói, irmão. Mas isso não vai impedir de eu sonhar com o reino dos céus. Isso não vai impedir de eu sonhar com o meu crescimento, porque eu tenho a certeza que preguei para os meus 2 filhos, que mostrei o caminho, que não me prostituí para Eliseu chegando em casa prostituído, que não cheguei em casa bêbado, que não enganei o vizinho, que não enganei o dono da bodega da esquina. Eles têm essa certeza no coração, porque há 27 anos que eu dou testemunho do que sou. Lamento das minhas falhas. Poderia ter sido eu ter me corrigido se eu tivesse um pastor, tivesse sido pastoreado na minha luta de missões. Mas o meu pastor se afastou de mim quando mais eu precisava, e a retaguarda ficou descoberta. Mas hoje, tanto eu como o Eduardo, nós temos nos policiado para tentar cobrir a nossa retaguarda. Porque o inimigo é sagaz, o inimigo é cruel. O inimigo, ele avança porque ele vem para detonar, ele vem para detonar mesmo, ele vem para acabar. Sabe, irmãos? E eu tenho dito nessa congregação, o inimigo, querido, o inimigo sabe onde é que ele está? Eu respondo. Ele está naquele coração ruim, aquele coração que guarda rancor, ele está morando lá. Aquele coração que guarda a ira, aquele coração que guarda o momento certo da vingança. A vingança é um prato que se come frio. Ele está lá. Eu tenho dito que ele tem tentado invadir a igreja, porque ele é sem vergonha. Ele não pede licença para entrar. Ele aproveita o teu deslize da ira, da fornicação, a jovem que não consegue se sustentar, quer logo ter relação sexual, porque o mundo é assim. Meus colegas dizem que o negócio é assim. Casar virgem, para meus amigos de colégio, de faculdade, isso é uma vergonha. Não, isso é uma honra, porque você não é mais deste mundo. Sabe, irmãos? Seu marido careta, ai pastor, tem criança aqui ainda, né? Ai, pastor, eu só consigo ir aos pormenores se eu ver um filme para me dar ânimo. Ei, irmão, entra nessa vacilada não. Sabe? Isso é para um encontro de casais, mas vou soltar só uma palhinha aqui. Toda mulher passa por esfriamento. É chamada menopausa. Todo homem passa por esfriamento, é chamada andropausa. Você sabe o que é isso? Quando chega aos 50, de 100% dos homens, 60% tem problema de diabetes. A mulher, do mesmo jeito. Tem a diabetes que engorda, tem a diabetes que seca. Geralmente nos homens, seca. As mulheres... Eu tive um relato de um pastor conversando comigo, pastor Marcondes. Há faz não sei quantos anos que eu não tenho prazer de marido com mulher, porque a minha diabetes é altíssima.
Tudo isso, irmãos. E esse irmão deixou que o altar te destruísse na sua casa. Suas filhas, tudo desbundada da igreja. Só ele e o restinho que lhe restou ainda pequeno, servindo ao Senhor. Sabe por quê? E muitas vezes da história da sua vida ministerial, botava sacrifício negativo para o Senhor. Não tenho tempo, não vai dar. A minha família, tudo bem, em primeiro lugar. Deus, segundo a família. Alguns dizem que em primeiro lugar a família. Não discordo disso aí não. Tudo bem, seja como você pensar. Eu faço o seguinte, eu coloco Deus em primeiro lugar, segundo a minha família. Porque se eu não tiver Deus na minha vida, irmão, como é que eu vou dirigir a minha família? Como é que eu vou orientar a minha família se a minha família é em primeiro lugar? Então significa que vai ter coisas que eu vou ter que optar pelo bem da minha família. E esse irmão que eu conheço, não sei se ainda está vivo, sempre na hora das decisões do vai ou não vai, ele dizia a minha família. E sempre a minha família, a minha família, a minha família. E eu tive o desprazer de ver toda a sua família, abro aspas, porque não, nem todos, porque eu não sei, eu digo hoje porque não sei como é que está o restante. Mas eu vi todas as suas filhas definharem para o mundo distante de Deus. E eram crianças que cantavam na igreja, eram uns cânticos tão lindos dessas meninas, sabe? Mas por essa questão de queimar oferta sobre o altar que não agradava a Deus. Até digo que era restos de tempos, era restos de momentos. Então eu quero deixar esse conselho para você que está aqui hoje. Já vou finalizar. Quero concluir dizendo, com esse vídeo, e também dizendo para você que me escuta: você é uma bênção. Você foi chamado para fazer história nessa igreja. Você que está aí, querido, que congrega em alguma congregação, ajude o seu pastor, seja uma bênção na sua congregação. Problema da congregação, resolva na congregação. E tenha um coração aberto para perdoar, um coração aberto para amar. E nunca queira receber o seu direito, porque o seu direito já foi pago na cruz do Calvário, através da salvação em Cristo Jesus. Nosso advogado é Cristo. Não queira ser advogado de ninguém não, seja uma testemunha de Jesus, porque quem testemunha de Jesus ama, perdoa, delibera perdão, abraça, multiplica, soma, multiplica e chega a fazer história na congregação. Faça história, mas história boa, história positiva. E deixa eu falar uma coisa para quem está aqui também: não se sinta velho, porque Abraão foi chamado já velho para fazer a obra do Senhor. Ai, pastor, estou velho, eu não consigo nem me arrastar. Abraão foi chamado velho. Abraão teve um filho da promessa com 99 anos. Abraão não deixou de abençoar, de agradecer a Deus em todos os momentos. Abraão ofertava o melhor para Deus. E Abraão teve o melhor dessa terra, porque Abraão foi fiel ao Senhor. Então seja fiel ao Senhor com a sua família. Vamos ver esse vídeo e aí eu finalizo aqui agradecendo aos irmãos e completo com esse vídeo que traz a atenção de vocês, chama a atenção no que diz respeito. Mas uma coisa que não mede preço, é um bom ensinamento. Amém, queridos? Agora essa palavra, o exemplo de Abraão, não me aprofundei muito porque é muito grande, mas o objetivo que eu queria trazer foi trazido, foi passado, tá? E queime o melhor para o Senhor no seu altar. Se você construir um altar, queime o melhor. Se você não construiu ainda, comece a construir com a sua esposa. Minha filha, vamos construir um altar para o Senhor? E vamos queimar nesse altar sacrifícios bons, agradáveis ao Senhor, que possa chegar à narina de Deus. Amém, querido? Vem para cá, irmã que vai apresentar a criança. Enquanto ela vem, eu quero orar. Agradecer ao Senhor, claro, Pai, por esse momento. Inclina a sua cabeça, se você recebeu. Se você não recebeu, fica olhando para o outro, fica doido para ir embora, tá certo? Mas se você recebeu,
Você vai inclinar a cabeça e vai orar agradecendo. Pai, em teu nome eu quero apresentar esta palavra, Senhor. O exemplo de Abraão, o exemplo de Ló, o exemplo, meu Pai, do sacrifício ofertado ao Senhor, da confiança dele diante do Senhor, o testemunho dado, meu Deus, ao seu sobrinho, o exemplo, meu Pai, de bênção. Quem te abençoar, te abençoarei, quem te amaldiçoar, te amaldiçoarei. Meu Deus, o exemplo trazido através desse vídeo, meu Deus, de honestidade, de confiança, de ter aquilo que for nosso justamente, que nós possamos dar bons ensinamentos para os nossos filhos, que nós possamos ser exemplo para os nossos filhos, Senhor, de honestidade, de sermos um cristão fiel, verdadeiro, não levar, Senhor Deus, problemas desnecessários, Senhor. Não fazer na nossa casa um altar, mas um altar só para queimar problemas horríveis, terríveis. Que seja feito isso, meu Pai, na tua casa, na presença do Senhor. Entregue ali, que nós tenhamos um coração purificado, um coração restaurado, pronto para perdoar, para amar, porque a gente só faz uma história boa se tiver um coração bom, um coração amável. E nós não aceitamos o Senhor só para ter um milagre, só para ter a cura, a restauração, só para ver capeta caindo, só para ver coisas estrondosas na presença. Não, Senhor. O Senhor age de forma maravilhosa, calma, serena, tranquila, Senhor. Como hoje eu estava fazendo, meu Senhor, uma avaliação da minha vida com a minha esposa, de quando nós casamos em 1990 até 2021, Senhor. O que nós tínhamos e o que nós conseguimos conquistar, Senhor. E nós estávamos falando, Pai, que só Tua mão em nosso favor. Porque como é que um salário, 2 salários, 3 salários, que foi o máximo que eu já ganhei, nós conseguiríamos tanta coisa, Senhor, aos olhos, nos nossos olhos. Para alguns pode não ser nada, mas para nós, Senhor, que saímos do nada e chegamos onde chegamos hoje, meu Pai, nessas congregações construídas, meu Pai, só com a Tua bênção, Senhor. E hoje temos essas riquezas que são essas famílias. São essas pessoas maravilhosas, meu Pai, que vêm ouvir a Tua palavra, que cedem o seu ouvido, o seu coração e creem no que nós falamos, porque nós falamos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Não tem riqueza maior do que esta, meu Pai, para nós aqui, Senhor, que estamos à frente desse trabalho. Por isso eu peço a Tua bênção, meu Pai, a cada um que suba neste altar, a cada um que sente nessas cadeiras, a cada um, meu Pai, que queira o melhor, viver o melhor, fazer o melhor, ter da sua casa um altar ao Senhor e ser uma família abençoada. Que isso, meu Pai, se prolongue no coração dessas pessoas maravilhosas. Que, meu Senhor, desperte no coração desses homens, dessas mulheres, dessas jovens, o verdadeiro amor. O amor de dignidade, o amor de respeito, o amor de coragem, o amor valente, o amor guerreiro ao Senhor. E que se mostre, meu Pai, se fazendo o melhor para Ti. Assim é a minha oração, meu Pai, finalizando essa mensagem. E é querendo agora, meu Pai, sim, que o Teu Espírito Santo venha calcar carinhosamente em cada coração, em cada mente, cada palavra mencionada nessa noite aqui, em nome de Jesus. Quem crê? Quem não crê, fica calado.